nessa época a região das Minas era muito rica, não dá? Só para fazer uma igreja dessas, né? E essa riqueza toda trouxe poder. Os filhos das famílias prósperas mineiras iam estudar na Europa. E lá descobriam as ideias liberais burguesas do iluminismo. E é claro que não podiam deixar de comparar essas ideias com a situação do Brasil. E isso gerava a revolta. Veja esta carta que um estudante brasileiro em Paris entregou a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era o embaixador na França da primeira nação independente da América, o que hoje são os Estados Unidos. Sou brasileiro, e sabeis que minha desgraçada pátria geme em um espantoso cativeiro, que se torna cada dia menos suportável. Estamos dispostos a quebrar nossas cadeias e fazer reviver nossa liberdade, que está completamente morta e oprimida pela força. Como você está vendo, uma parte das causas da Inconfidência Mineira veio de fora. Eram as causas externas. Causas externas da Inconfidência Mineira. As ideias iluministas. O ideário da Revolução Francesa. A independência norte-americana. A maçonaria. Sociedade secreta de liberais. Os estudantes brasileiros trouxeram essas ideias da Europa para o Brasil. Assim, a consciência de libertação foi se formando. Nós já vimos que os brasileiros ricos tinham uma situação muito boa aqui em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Agora, será que eles se rebelariam só por causa de ideias novas? Ou havia também causas internas que davam motivo para uma rebelião? Os mineiros não estavam satisfeitos com o governador. Só comerciantes portugueses podiam vender alimentos, roupas ou ferramentas, e eles cobravam caro. Era proibido produzir artigos como roupas, alimentos e ferramentas nas regiões das minas. Era proibido também explorar ferro e salitre. Sem condições de subir na vida, os negros e mulatos não eram reconhecidos, tinham uma posição social inferior. Qualquer um que fosse pego contrabandeando ouro e mercadorias era severamente castigado. O imposto sobre a produção de ouro era alto, e os impostos atrasados eram cobrados através da derrama. Bom, agora eu tenho que ir ao banco pagar este imposto. Você sabe o que é imposto? O senhor sabe o que é imposto? Imposto é um dinheiro que o governo arrecada para poder desenvolver trabalhos de diversa natureza. Cobrir despesas do governo, né? O imposto é uma taxa que o governo cobra da população para cumprir sua função. E a função do governo é depois devolver o dinheiro do imposto à população. Como? Administrando, preservando, defendendo e conservando as riquezas do país. O dinheiro do imposto também deve pagar a educação, a saúde e a previdência social. Mas será que isso acontece? Será que isso acontecia na época colonial? Não acontecia, não. Veja bem, a coroa portuguesa cobrava em impostos 1/5 do ouro extraído das minas. Só que esse dinheiro não ficava na colônia. Ele ia direto para Portugal. Quer dizer, o imposto não revertia em benefícios para o cidadão. Não era legítimo. E também era mais alto do que o cidadão podia pagar. Você sabe o que acontece quando o imposto não é devolvido em forma de benefícios para o cidadão? E quando o cidadão não pode pagar? Eu acho que deveria haver manifestações maiores, porque afinal é o nosso dinheiro que está indo para algum lugar, para onde está indo, né? Aí o governo cobra e ainda pune, né? Quem não tem para pagar, né? Sabe que tem muita gente que sonega, né? Sonega? Tem e não paga, né? Ou ele deixa de pagar impostos, isto é, pratica a sonegação, ou no caso de uma firma ou empresa, ela encerra as atividades, ou seja, fecha. Ou ainda o cidadão se revolta e derruba o governo. Numa democracia, isso pode ser feito através do voto. No Brasil colonial, a solução era pegar em armas. Nós estamos chegando aonde nós queríamos. O clima que provocou
a explosão da Inconfidência. Nós já vimos tudo que causou a revolta. Agora nós vamos ver como ela aconteceu. Quando o imposto arrecadado não alcançava a soma que a coroa portuguesa exigia, era feita a derrama. Quer dizer, a cobrança da diferença entre o imposto devido e o imposto pago. A coroa exigia 100 arrobas de ouro por ano. Em quilos, isso dava 1.500. Em 1765, faltaram 13 arrobas. Foi feita a derrama, a cobrança forçada da diferença. Em 1789, a situação piorou. A diferença acumulada era de 596 arrobas. Se tinha sido difícil pagar 13, imagine 596. As instruções para a derrama foram duras. As tropas do governo deveriam invadir casas e levar todos os objetos de valor. Foi aí que mineiros, padres, militares e pessoas da classe média prepararam um movimento. O dia da derrama ia ser também o dia da revolta. O povo, insatisfeito, com certeza apoiaria. Os participantes do movimento iam desde poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, passando por padres como o padre Rolim, até militares, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses participantes do movimento ficaram conhecidos como Inconfidentes. Eles tinham muitos planos, mas pouca organização. Mesmo assim, apresentaram um projeto de reformas revolucionário. Os Inconfidentes iam proclamar a República e a capital seria São João del Rei. Convocariam todos os cidadãos para a luta, em caso de necessidade. Estabelecida a República, haveria a criação de indústrias de tecidos, fundições e de uma universidade. Além disso, as famílias pobres receberiam pensões, seriam doadas terras para o aumento da produção agrícola e seria então adotada uma bandeira com os dizeres: libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Mas nos nossos amigos Inconfidentes eram melhores no planejamento do que na execução. Os Inconfidentes deixaram de fazer uma série de coisas. Não tomaram posição diante da libertação dos escravos. Não se armaram, nem mobilizaram a população. E também não se prepararam para resistir à derrama. Um dos Inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento ao governo em troca do perdão de suas dívidas com a Fazenda Real. O governador, Visconde de Barbacena, suspendeu a derrama e mandou prender os implicados. Foram todos julgados e condenados à morte. No final, a pena de morte foi modificada para degredo perpétuo, que quer dizer expulsão sem volta nas colônias portuguesas da África. Só uma execução aconteceu, a de Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi o único a ser executado. Ele assumiu suas ideias e também foi o único a divulgar essas ideias para o povo. E o governo sabia que o perigo estava aí. Por divulgar suas ideias de liberdade, Tiradentes era a maior ameaça. Se liga aí que é hora da revisão. Até o final do século XVII, o Pacto Colonial regulava as relações entre metrópoles e colônias. Portugal extraía riquezas do Brasil, cobrava impostos e nada disso voltava para cá em forma de benefícios. No século XVIII, surgiu o Iluminismo. Ele defendia ideias liberais burguesas e norteou os movimentos como a independência das colônias inglesas na América do Norte, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Movidos pelas ideias iluministas e dispostos a acabar com a exploração e os impostos altos, os Inconfidentes mineiros planejaram uma revolta para o dia da derrama. Os Inconfidentes não se prepararam devidamente e foram denunciados e presos. Tiradentes, por ser o único a assumir e divulgar as ideias de liberdade, foi enforcado em 21 de abril de 1792. E agora?
Deu para entender por que, mesmo sem querer, os inconfidentes acertaram no seu lema liberdade, ainda que tardia? Leia o seu livro e pense. Qual foi, realmente, a importância da Inconfidência Mineira na história do Brasil? Rede Globo São Paulo. Assista agora Bom Dia. E foi surpreendido pelo freio no consumo. Juros altos e financiamentos de no máximo 3 meses que afugentaram o consumidor e multiplicaram as dívidas dos comerciantes. A Confederação dos Lojistas entregou esse documento ao presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que prometeu analisar as reivindicações do setor. O governo tem dito que já está abaixando as taxas de juros, mas que só vai acabar com todas as restrições ao consumo quando não houver mais risco de uma corrida às lojas e da volta da inflação. Depois do intervalo, a gente fica sabendo os detalhes dessa contribuição sobre movimentação financeira que vamos todos pagar. Nossos convidados são o senador Bernardo Cabral, relator da emenda, e o deputado José Aristodemo Pinotti, que tem uma outra proposta para financiar a saúde. Brasília, amanhã, sobre movimentação financeira, a CMF, senador Bernardo Cabral, quer que a contribuição seja provisória e vinculada ao Fundo Nacional de Saúde. O governo não quer essa vinculação na Constituição e quer que a contribuição seja permanente. O senador Bernardo Cabral está aqui com a gente no estúdio. E no estúdio de São Paulo, o deputado José Aristodemo Pinotti, que tem uma nova proposta, financiar a saúde com 5% do produto interno bruto. Bom dia, senhores. Senador, eu gostaria de começar com o senhor sabendo o seguinte. A emenda, que é do senador José Carlos Valadares, Antônio Carlos, que cria a CMF, está determinando que ela vai ter duração provisória de 2 anos. Isso é possível? Dá para manter isso? Bom, de início, o senador Antônio Carlos Valadares tinha idealizado na sua emenda que ficasse na parte permanente do texto constitucional. Na parte permanente você tem uma regra de direito geral e nas disposições transitórias uma regra especial de direito. Eu apresentei um substitutivo à sua emenda, deslocando para as disposições transitórias exatamente pelo período. Dentro da emenda e no espírito dela não poderá ultrapassar este período de 2 anos. Quer dizer, fica 2 anos e acaba. Fica condicionado a 2 anos. Apenas este resultado do que for recolhido será para o Fundo Nacional de Saúde, exclusivamente para financiamento de ações e serviços de saúde, e neste prazo até 2 anos, pode se exaurir antes. Deputado José Pinotti, eu gostaria de saber com o senhor o seguinte, o senhor como médico, a gente sabe que a saúde precisa de recursos. Essa contribuição sobre movimentação financeira seria a grande saída, a grande retirada da saúde da UTI? Bom, na realidade, eu vou votar favorável a essa contribuição, até porque a quantidade de recursos que se coloca por habitante ano em saúde no Brasil hoje é de 40 ou 50 dólares, que é verdadeiramente absurda. Entretanto, é preciso dar uma solução definitiva para isso, e a solução definitiva é nós vincularmos determinados recursos para a saúde usando um parâmetro que, na minha proposta, é o produto interno bruto, e 5% desse parâmetro levaria a 200 dólares por habitante ano com recursos do governo federal. Entretanto, eu não posso deixar de mencionar porque saúde é complexa e não se pode tratá-la simplisticamente, que essa questão não é de longe a questão mais importante dentro da saúde. Se nós colocarmos mais dinheiro na saúde, quer o que o ministro Adib deseja e tem razão de desejar, quer aquilo que eu quero pôr e que é mais que o ministro Adib deseja, já conversei com ele, ele está de acordo, esse dinheiro, na atual estrutura, sairá pelos ralos ou pelos vãos dos dedos. O que precisa, mais importante que dinheiro, é mudar a estrutura de saúde. Saúde está terceirizada, está caótica, já está dentro desse neoliberalismo acrítico e colonial que está entrando no Brasil, sem o povo conhecer, e a situação do cidadão está terrível. O indivíduo vai para o hospital contratado, conveniado, não é atendido, tem que pagar além daquilo, a cobrança por fora está institucionalizada, os hospitais fraudam porque são mal pagos. Quando o governo fecha os olhos e coloca a fraude de uma maneira quase que aberta, ninguém faz a fraude dentro de limites éticos e o sistema de saúde vira um caos, quando poderia, com os recursos existentes, melhorar muito se aplicasse em saúde pública, em prevenção, em hospitais públicos que estão ociosos, para onde os doentes que não são atendidos nos hospitais privados vão
e acabam não sendo atendidos porque os hospitais estão ociosos. Senador... E se usa um ministro que é um indivíduo competente e sério, como um cruzado em busca do santo graal, atrás de dinheiro. O ministro devia gerenciar o sistema de saúde. Para isso que nós devíamos usar o ministro Jatene. Senador, o senhor concorda com essa proposta do deputado de criar um recurso permanente para a saúde e não uma coisa transitória como é o CMF? Você sabe, o deputado Pinotti e o ministro Jatene são médicos. Eu sou advogado, mas se diz que o advogado é o cirurgião plástico do fato. Ora, como cirurgião plástico deste fato que está aí, que é um fato emergencial, o que nós nos detivemos primeiro foi na biografia do ministro Jatene. Um homem a todos os títulos sérios, é realmente um cavaleiro andante que está aí à busca do Senado, da Câmara, para que se lhe aprovem o seu desejo, que é menos dele, pessoal, de que quem analisa o aspecto da saúde. É claro que o deputado Pinotti, como ex-secretário de Saúde, homem ligado à área e, por sinal, um bom profissional, devo dizer isso, conheço pessoalmente, quero cumprimentá-lo assim de público, tem suas razões, à exceção de um ponto tributário. É que nenhum ministro, ou da Fazenda, ou do Planejamento, concorda com vinculação de verbas. Tanto assim que na Assembleia Nacional Constituinte nós tivemos uma luta muito grande para vincular o percentual da educação. Haviam constituintes, um deles o ministro da Serra, que hoje é ministro do Planejamento, se opunha, dada a dificuldade que essa vinculação cria. Neste caso do ministro Jatene, há uma emergência e não tem como se deixar de vincular, porque se você não puser isso, Duda, para o Fundo Nacional de Saúde, cai num bolo total do Tesouro, porque não se sabe se a aplicação vai para a saúde. Agora, que se precisa cuidar dessa saúde como uma coisa definitiva, é preciso tirar a política na saúde para se fazer política de saúde. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o deputado e com o senador falando sobre contribuição sobre movimentação financeira. Os principais aeroportos do país estão operando normalmente. A informação é do Ministério da Aeronáutica. Pinotti. Deputado, o senador colocou essa questão da urgência, quer dizer, a saúde precisa urgente de dinheiro. O senhor coloca que seria necessário, seria melhor primeiro sanear o setor para depois fazer essa vinculação de dinheiro. O que o senhor acha dessa urgência da saúde em precisar de dinheiro? Não, o que eu acho concretamente é que as duas coisas precisam ser feitas ao mesmo tempo. O sistema de saúde foi recentralizado contra a Constituição, ele é inconstitucional hoje, a Constituição de 88 é moderna, determina que ele seja descentralizado e unificado, ou seja, cria-se uma gerência próxima do fato, onde se dá a ação de saúde e, portanto, melhor, e ao mesmo tempo cria-se um controle social que vai impedir a corrupção que existe na área da saúde, infelizmente. E, ao mesmo tempo, se otimiza recursos unificando o sistema. Pois bem, a partir de 91, isso deixou de existir. O sistema foi centralizado e novamente desunificado, fracionado. Se não se retomar essas duas coisas, se não se retomar o sistema público de saúde, não adianta pôr dinheiro, porque o dinheiro sai pelo vão dos dedos. Então é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse ano, pela primeira vez em 15 anos, não foi feita a primeira fase da vacinação, da polivacinação em maio. Isso é um verdadeiro crime. Com o que está acontecendo em saúde, estão começando a morrer crianças de sarampo de novo. Quem paga por esses assassinatos? Estão começando a morrer mulheres de câncer de colo de útero que já não morriam mais porque tinham prevenção. Se nós condenamos uma pessoa porque assassina uma pessoa, quem é que nós vamos condenar por assassinar milhares de pessoas? As pessoas estão na porta dos hospitais sem ser atendidos. Isso pode ser resolvido de duas formas. Pondo mais dinheiro, sim, mas reestruturando o sistema de saúde. Senador... Então é preciso vontade política do presidente para deixar com que o ministro possa usar a sua competência na reestruturação do sistema. Senador, a proposta da CMF é semelhante ao que foi cobrado no IPMF, ou seja, 0,25% de toda a movimentação financeira que se fizer nos bancos.
Agora, 0,25%, no momento em que não se tem inflação no país, não é um pouco pesada? Esse percentual não poderia ser menor? Bom, eu acho que toda contribuição, seja ela de que forma se analise, até por imposto, é sempre antipática. O povo está sacrificado, mas neste caso, que é um caso de emergência, em que sobressai a figura do ministro Jatene, há uma espécie de credibilidade. O povo está aceitando na medida em que se aplique na área de saúde, em serviços de saúde. É claro que em 94 se atingiu quase 5 bilhões. E em 96, pelo cálculo que se faz, atingirá 7 bilhões. Portanto, é alto. Agora, há de se convencer cada um que eventualmente possa ser contrário a essa ideia de que o serviço de saúde no nosso país está caótico. Alguém precisa fazer alguma coisa. Como o ministro Jatene já declarou, inclusive a mim mesmo, que fez um quadro sinótico na aplicação desta quantia, se eventualmente é o que se argui, o que se argumenta, de que ele poderá sair antes de 2 anos, será de tal forma colocado no esquema que o seu substituto não tem como fugir à aplicação. E olhe, observe bem, o período só vai até 2 anos. O governo pode reduzir essa alíquota, ela atualmente pode ser considerada alta, mas ele pode reduzi-lo e pode chegar até 0. Basta que na reforma financeira ele trate da saúde como deve ser. Alguém me pergunta se eu estou contra a equipe econômica. Não, eu estou favorável, o ministro Jatene. A equipe econômica não me procurou em nenhum instante, eu sou relator há mais de um mês, para me dizer qual a alternativa ou quais as alternativas. E o ministro Jatene está dando. De modo que é isso. Deputado Pinotti, eu gostaria de saber com o senhor, para a gente encerrar, se o senhor teria alguma consideração final a fazer. Bom, eu acho que é importante contar ao nosso telespectador o que se põe em saúde no Brasil. Ou seja, se põe muito pouco. Nós pomos aí 40, 50 dólares por habitante ano, enquanto nos Estados Unidos se põe muito mais do que 1.000, na França muito mais do que 1.000, na Itália muito mais do que 1.000, em Cuba quase 1.000. Então é preciso realmente colocar mais recursos. E os recursos precisam ser vinculados. Eu quero discordar do meu amigo, com grande respeito e grande amizade que eu tenho com ele, Bernardo Cabral, os recursos precisam ser vinculados. Porque o que aconteceu em saúde, quando se pagou os 147% que o ministro Brito pagou, e muito bem pago aos aposentados, não ficou recurso para a saúde. E o presidente da República, naquele então, considerou esse dilema um dilema verdadeiro, quando é um falso dilema. Então é preciso haver uma vinculação, porque desenvolvimento não é pagamento de dívida externa e tampouco combate à inflação. Desenvolvimento é qualidade de vida, é dignidade de vida. Um país desenvolvido é um país que oferece à maioria da sua população uma vida digna. E isso significa saúde, educação, moradia, alimentação. E essas coisas têm que ser priorizadas. Em todos os projetos liberais que foram feitos adequadamente, eu não sou contra algumas ferramentas liberais, a questão das políticas públicas compensatórias foi prioritária. E aqui não está sendo. Os 5 dedos espalmados da mão do ministro, do presidente da República, precisam ser recuperados. Saúde, educação, moradia, agricultura e empregos. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo é outra coisa. Então, a saúde precisa ter verbas vinculadas e precisa um mínimo de 5% do PIB. Por isso eu quero aprovar a questão do CMF do meu amigo ministro Adib Jatene, mas quero uma coisa definitiva para a saúde, por isso estou protocolando o meu projeto. Muito obrigado por essa oportunidade, foi um prazer estar com vocês e principalmente com o meu amigo Bernardo Cabral. Deputado, obrigado senhor, um bom dia. Senador, muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia. Depois do intervalo, uma entrevista com o deputado Roberto Valadão sobre o projeto de indenização às famílias dos desaparecidos políticos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está cadastrando quem pagou o empréstimo compulsório sobre combustíveis e carros novos de 86 a 88. Se for o seu caso, ligue para 011-872-7188. O inverno vai chegar, venha me conhecer. Meu nome é Cardal e eu quero te aquecer. O inverno já chegou, venha me conhecer. Meu nome é Cardal, quero te aquecer.
duchas e aquecedores Cardal. Nenhum outro aquece igual. Nesta quarta, 9h30 da noite, no Parque Antártica, Palmeiras e Grêmio lutam pela vaga na Taça Libertadores. Torcedor, vá ao estádio, vibre com o seu time e não deixe a violência acabar com a festa. Apoio, Rede Globo São Paulo. Paulo Lopes, o amigão das mulheres, das 8 ao meio-dia, na Rádio Globo. 7h24. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebe ainda esta semana o anteprojeto de lei que prevê a indenização das famílias dos desaparecidos políticos. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Roberto Valadão, acha que falta pontos fundamentais nesse projeto. Ele conversa agora com o repórter Ismar Madeira. Bom dia. Bom dia. Enquanto aguarda o projeto do governo que está sendo elaborado, a Câmara dos Deputados já está trabalhando em torno do assunto. A Comissão de Direitos Humanos elaborou um projeto e entregou à mesa da Câmara no início do ano. Esse projeto de lei prevê benefícios às famílias dos desaparecidos políticos. Deputado, então, são dois projetos, um que está sendo elaborado pelo governo e outro que já está pronto e que foi elaborado pela Câmara. Qual a diferença entre as duas propostas? Bem, uma proposta prevê indenização, que é a proposta do governo. A nossa proposta da Câmara Federal prevê pensões aos familiares dos desaparecidos. E há também uma outra diferença que eu acho fundamental. A proposta do governo não prevê as circunstâncias da morte. O projeto da Câmara, sim. Prevendo as circunstâncias da morte, obviamente, nós queremos buscar a localização dos corpos para dar-lhes um sepultamento digno e também cristão. No caso, o governo, pela proposta, acredita que não há a necessidade dessa localização dos corpos através de detectar a forma como houve a morte, porque isso comprometeria a algum tipo de investigação, poderia se chegar a quem foi o culpado pela morte, quem foram os criminosos, e todos teriam sido já libertados através da lei da anistia. O que o senhor acha dessa proposta? Bem, eu acho que não. Eu acho que não há mais revanchismo. Os familiares não pretendem isso. Ninguém está querendo obter nenhuma vantagem, inclusive até financeira, a respeito disso. Eu tenho contato permanente com os familiares e não há nenhuma reivindicação nesse sentido ou no outro sentido. A reivindicação é fundamentalmente sobre as circunstâncias da morte, para que nós tenhamos um sepultamento digno, cristão, para os nossos mortos. E também possamos obter o registro de óbito, que é uma questão jurídica fundamental. Muito obrigado, um bom dia. Luiz Carlos Braga. E agora a previsão do tempo para hoje em todas as regiões do país. Céu nublado com chuva e rápidas aberturas de sol na área escura da região sul. Nas outras áreas, sol com nevoeiros agora cedo e aumento de nuvens à tarde. Mínima de 8, máxima de 32 graus. Tempo firme com sol e calor no sudeste. Na área listrada, o dia começou com nevoeiros. Mínima de 8, máxima de 34 graus. Dia de sol em toda a região centro-oeste. Mínima de 10, máxima de 36 graus. Sol na área clara da região norte. Na parte listrada, o céu fica parcialmente nublado, com chuva passageira. Mínima de 19, máxima de 38 graus. Dia quente e seco em praticamente todo o nordeste. Pode chover no litoral. Mínima de 16, máxima de 37 graus. Um estudante invade os arquivos dos computadores da Universidade Federal de Pernambuco e descobre até a senha do governador do estado. Há 2 meses, o invasor entrou no sistema da Rede Nacional de Pesquisas que controla a internet no Brasil. Ele se fazia passar por um superusuário, teve acesso a dados secretos da universidade e descobriu até a senha do governador do estado na internet. A polícia descobriu o penetra pelo número de telefone. O rapaz tem 17 anos e é filho de um professor da universidade. Na casa dele, todo o material de informática foi apreendido. E a universidade vai agora reforçar a segurança dos computadores. Todas as senhas serão modificadas e também, ao receber a nova senha, todo professor pesquisador terá que assinar um termo de compromisso, não é, e de responsabilidade sobre o sistema. O presidente Fernando Henrique Cardoso participa hoje às 7 da noite, na Catedral de Brasília, da missa de 7º dia pela morte do deputado. O número de
contas em cobrança dobrou nos primeiros 6 meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Para tentar receber as dívidas, as táticas de cobrança são diversas. Pelo telefone, cartas e quando nenhuma dessas funciona, é a vez do cobrador ir até a casa do devedor. Mesmo assim, o calote acaba vencendo. Quantos por cento pagam mesmo dessas pessoas que vocês visitam? Média 10%, não mais que isso. Esta outra agência presta serviço para 23 lojas do varejo. São cerca de 5.000 cobranças por mês. Todo dia, 100 devedores procuram a agência para tentar acertar as contas. Metade paga no ato. A outra metade quer negociar uma maneira para limpar o nome na praça. A renegociação ela é feita através de um parcelamento talvez maior do débito, até mesmo uma redução daquela taxa de juros, ou até mesmo um desconto para pagamento à vista. Tudo que é possível fazer para que o cliente salde, para que o cliente quite aquele débito, a gente vai tentar fazer. Os ciclistas da Baixada Santista vão ter mesmo que andar na linha. Depois de São Vicente e Guarujá, agora é a vez da Prefeitura de Praia Grande punir quem não usa as ciclovias. Importadas, pequenas, grandes, Praia Grande já virou a cidade das bicicletas. Por causa disso, a Prefeitura resolveu investir nos ciclistas. Já instalou 9 quilômetros de ciclovias só aqui na Avenida da Praia e mais 2 na entrada da cidade. Até o final do ano que vem, a ideia é espalhar ciclovias por toda a Praia Grande. As ciclovias foram construídas para garantir a segurança dos próprios ciclistas. Mas é só dar uma paradinha aqui na Avenida Castelo Branco para a gente perceber que muitos ainda não se deram conta disso e estão pensando que ela serve só para enfeite. Eu acabei de sair da loja, atravessei a rua para pegar a ciclovia. Esqueci, eu andei aqui só, né? Só esse pedacinho. Desculpas esfarrapadas não faltam, mas os ciclistas abusados que se cuidem, porque a Prefeitura de Praia Grande vai punir quem insiste em pedalar no meio das avenidas que possuem ciclovias. A multa começa a ser aplicada daqui a 2 meses e será de R$15. É uma forma de educar, a partir do momento que você vai punir quem não se utilizar da ciclovia, você está educando, né, todos os ciclistas. Uma escola de Álvares Machado, na região de Presidente Prudente, ganha o prêmio da Unicef. A entidade cuida de deficientes mentais, dando educação e atendimento médico. As crianças desta escola recebem um tratamento especial. A pequena Aline Caldeira tem síndrome de Down. Aqui no Centro Clínico Educacional Bem Me Quer de Álvares Machado, ela participa do projeto Ensino Especial para Portadores de Deficiência. A Aline assiste às aulas e no próprio centro faz fisioterapia e aulas de fonoaudiologia. Os bons resultados do trabalho foram reconhecidos pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dentro do programa Criança Esperança, o centro recebeu recursos para dar continuidade ao projeto educacional inédito na região. Com a verba de R$ 2.700, foram comprados equipamentos para todas as áreas do projeto. São brinquedos educativos, jogos pedagógicos, gravadores e outros materiais que vão melhorar a educação de 160 crianças e adolescentes portadores de deficiência. A verba chegou, que foi uma grande alegria a todos nós, e hoje podemos realmente dar as condições ideais para o desenvolvimento normal do projeto. Parabéns aí ao pessoal de Álvares Machado. As inscrições para o vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista, começam hoje e vão até o dia 6 de outubro. O manual, que custa R$ 5,50, está à venda nas agências do Banespa. A taxa de inscrição é de R$ 47,50. As provas serão nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. São 4.347 vagas em 80 cursos. O mais concorrido é o de Medicina em Botucatu, que no ano passado teve 134 candidatos disputando uma vaga. Nem sinal de frio e chuva por enquanto. A frente fria que estava no sul do país foi para o oceano. Hoje será mais um dia de sol e calor em todo o estado. A massa de ar seco continua mantendo o tempo firme em São Paulo, deixando o estado com poucas nuvens. A quarta-feira será ensolarada em todas as regiões. Só na faixa leste o dia começou com um pouco de neblina, mas o sol aparece logo cedo. A temperatura continua bem alta. A máxima chega a 33 graus no norte e oeste, 30 no centro e litoral e 28 graus na faixa onde está a grande São Paulo.
Estamos vendo aí imagens gravadas agora há pouco em São Vicente, na Baixada Santista. No momento a temperatura é de 16 graus. O dia amanheceu bonito, com céu claro, pouco de neblina. O sol já vai aparecendo desde cedo, fazendo a temperatura subir. O calor continua. A máxima chega a 31 graus no meio da tarde. Voltamos com mais informações sobre o trânsito na capital. O repórter cinematográfico do Bom Dia São Paulo, André Dugo, sobrevoa agora o cruzamento das avenidas Rebouças, Doutor Arnaldo. Esse entroncamento aí, veja, repare que há congestionamento e olha, essa é a avenida Doutor Arnaldo. Repare que a pista da esquerda está livre. Por quê? Porque a CET está testando um novo sistema no semáforo ali entre a Doutor Arnaldo e a avenida Rebouças. Quem vai naquela pista da esquerda tem pista livre para quem vai em direção à Avenida Consolação. Por isso, a pista da esquerda já flui livremente. O trânsito também está lento na Marginal Tietê, sentido Penha-Lapa, perto da ponte da Freguesia do Ó, e na Avenida Radial Leste, sentido Bairro Centro, em vários trechos. A seguir, o Palmeiras tenta um milagre hoje à noite no Parque Antártica, golear o Grêmio para continuar na Libertadores. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 3,65%.